pessoal, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é cromatografia, né? Então a gente ouve muito falar em HPLC, que é importante, que quem tem o conhecimento nesse equipamento, né, sai à frente e realmente sai à frente mesmo na indústria, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre cromatografia, né? Lembrando aí que o HPLC é um tipo de cromatógrafo, conforme a gente vai estar vendo nessa aula de hoje, tá? Então, espero que vocês gostem. No final vai ter uma atividade, eu vou explicar como que é essa atividade. Nessa questão de atividades, eu quero parabenizar essa turma, tá? Muita gente já fez as atividades na plataforma, eu inclusive já corrigi algumas, depois vocês podem estar dando uma olhada. Então, eu acho que tem uns 7 ou 8 alunos que ainda não fizeram. Então, peço que vocês façam, continuem quem já está fazendo, tá? Que logo, logo a gente vai estar aí pessoalmente fazendo essas práticas. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui sobre cromatografia, a gente pensa qual que é a importância desse método, né? O próprio HPLC, ele é muito importante, e aí, às vezes, vocês perguntam, mas por quê? Qual a função desse equipamento? O que ele faz numa indústria? Então, a primeira coisa que ele faz, pessoal, é separar os componentes de uma amostra, né? Então, se eu tenho ali um medicamento constituído de várias substâncias, ele consegue fazer essa separação dessas substâncias da minha amostra. Em seguida, ele consegue isolar essas substâncias, né? Ele consegue purificar, ou seja, definir exatamente o que é cada substância, né? Quantificar, ou seja, determinar a concentração. E, por último, identificar o que é cada substância dessas aí. Então, eu acredito que só por esse slide aqui, a gente já começa a entender o porquê do HPLC, né, dos cromatógrafos em geral, serem tão famosos, né? Continuando aqui, como que surgiu a cromatografia? Ela surgiu, né, em 1906 aproximadamente, e foi um cientista, né, um pesquisador, que foi o Michael Tissuet, né, que é esse cidadão aqui que eu coloquei a foto para vocês conhecerem. Ele fez um experimento relativamente simples, mas que serviu muito, né, que foi o pontapé inicial da cromatografia. O que ele fez? Ele conseguiu separar, né, a clorofila dos pigmentos de uma planta. Então, ele pegou uma planta, fez aquele sumo, né, aquela maceração, extraiu o sumo e conseguiu separar ali os pigmentos, né, a clorofila dessa planta. Tá? Então, ele pegou aqui uma coluna semelhante aí a uma bureta que a gente conhece, encheu essa bureta com carbonato de cálcio, né, que é um pó extremamente fino. Em seguida, ele colocou aqui uma pequena quantidade daquele extrato de planta que ele retirou, né, e colocou aqui por cima éter de petróleo. Na medida que esse éter de petróleo foi conseguindo interagir com a amostra, né? Alguns pigmentos, alguns componentes da amostra reagiam mais, outros menos com esse éter de petróleo, né? E assim, os que reagiam com mais facilidade eram arrastados através do carbonato de cálcio, né? Então é aqui, ó, isso aqui que a gente está vendo. Ó. Os que tinham mais afinidade eram os primeiros a descer através desse pó, né, dessa coluna empacotada, dessa coluna contendo o carbonato de cálcio, tá? Então, assim, ele conseguiu separar os componentes daquele extrato de planta que ele queria separar, né? E assim surgiu a cromatografia, pessoal. Foi desse jeito que começou. Então, dando continuidade aqui, eu coloquei aqui um slide para vocês. Aqui tem o sumo, né, de uma planta, né? E aí eu falei aqui, ó, uma amostra a ser analisada é frequentemente uma mistura de vários componentes. Então, para amostras que contenham vários componentes, né, componentes que não se conhece o que eles precisam ser separados, isolados, purificados, para então serem identificados, né? E assim, é assim que se conhece, que se faz a identificação de substâncias em uma amostra qualquer, seja um medicamento, né, um cosmético, tá, um fitoterápico e por aí vai.
como que isso acontece, né? A cromatografia, ela não existe apenas a cromatografia em coluna, como o Tsué fez. Existe a cromatografia em papel, né? Que muitas vezes a gente até fez quando era criança, com uma brincadeira aí, né? E a gente estava fazendo uma corrida cromatográfica e nem sabia, né? Então, como que isso acontece? Você pega aí um copo, coloca um pouco de acetona, geralmente a acetona ela é uma boa fase móvel, né? Por que fase móvel? Porque ela vai se movimentar através da fase estacionária. Quem é a fase estacionária? Um pedaço de papel que você tem aí na sua casa, né? Então você pega aí um pedaço de papel, faz um pinguinho de caneta, igual aqui na imagem, né? Coloca aqui num copo uma certa quantidade de acetona, né? E coloca aqui o seu papel com a manchinha, que não, essa manchinha não pode encostar no líquido, né? E aí você vai observar que a acetona ela começa a ser absorvida pelo papel e começa a subir. No que ela começa a subir, ela começa a arrastar os componentes da tinta. Então, os que têm mais afinidade com esse solvente, né, no caso a acetona, vai mais rápido, em seguida o que tem um pouco menos, depois o que tem um pouco menos e assim por diante. A gente consegue separar os pigmentos da cor, né? Então, se você tem aí uma caneta preta e faz esse teste com a caneta preta, você vai ter aí várias bandas, né? Várias separações com cores diferentes, né? Essas separações aí são os pigmentos que compõem a tinta preta. Então, esse aqui é um dos tipos de cromatografia. Quando eu falei para vocês aqui de fase móvel, fase estacionária, pessoal, nesse caso aqui da cromatografia em papel, o papel seria a fase estacionária, ele não se movimenta, ele serve ali como um suporte para o pinguinho de caneta que a gente colocou, assim como o carbonato de cálcio no experimento do Tsué, na coluna, né? E esse líquido aqui que vai subir através da fase estacionária, passar através da fase estacionária, arrastando a minha amostra, é a fase móvel. Por quê? Porque ela se movimenta, ok? Continuando aqui, a gente tem uma imagem aqui, né, que seria o nosso pigmento, a nossa amostra, os componentes da nossa amostra, juntamente com a nossa fase móvel, passando aqui através da fase estacionária. Quanto maior a afinidade, né, mais rápido vai ser essa passagem. Então, mais rápido a gente vai ter a separação. Então, quem tem mais afinidade vai primeiro, quem tem menos afinidade vem depois. E assim por diante. A gente tem aqui, nesse próximo slide, uma continuação disso que eu falei, né? Tem aqui a fase estacionária, que pode ser uma sílica, alumina, o próprio carbonato de cálcio, o próprio papel, né? E aqui a fase móvel, que carrega, é um líquido, né? Geralmente, na cromatografia líquida, que carrega a nossa amostra. E assim passa através da fase estacionária, separando os componentes da minha amostra. Continuando aqui, pessoal, aqui tem explicação do que é a fase móvel, o que é a fase estacionária. Continuando aqui agora, né? As diferentes formas de cromatografia podem ser classificadas considerando seus diversos critérios. Então, primeiramente, cromatografia, ou ela é planar, ou ela é em coluna, tá? Só existe esses dois tipos. Ou ela é planar, ou ela é em coluna, tá? Vou explicar para vocês adiante aqui a diferença. Em seguida, a classificação pela fase móvel empregada, né? Então, depende do tipo de fase móvel, né? Aquela substância que vai carregar a minha amostra através da fase estacionária, né? Eu vou escolher essa fase móvel de acordo com a minha amostra, com a minha fase estacionária, de acordo com o objetivo da minha análise cromatográfica, tá? Outro ponto importante aqui, pode ser classificado também pelo tipo de fase estacionária, né? Se é uma sílica, se é uma alumina, se é o carbonato de cálcio, se é um pedaço de papel, né? E por aí vai, tá? Depende do tipo de cromatografia de análise aí que eu quero realizar. E o quarto aqui, pelo modo de separação. A gente vai falar sobre isso na aula da semana que vem, tá? Porque cromatografia é um assunto extenso, a gente vai levar aí umas 3 aulas para poder concluir esse assunto. Continuando aqui, pessoal, continuando aqui, esse slide aqui, eu coloquei um fluxograma, né, que eu chamei ele de fluxograma geral da cromatografia.
Por quê? Porque ele tem aqueles 4 tipos aqui de classificação que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aqui ele representa bem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, como que pode ser a forma física na cromatografia? Eu falei para vocês que só existem 2 tipos, a planar e em coluna, tá? Vai ser um desses 2 tipos. Quanto à fase móvel, essa fase móvel pode ser um líquido, um gás ou um fluido supercrítico. Esse fluido supercrítico eu vou estar explicando hoje ainda para vocês o que é isso, por que ele tem esse nome. A fase estacionária ela pode ser sólida, pode ser líquida ou pode ser quimicamente ligada, tá? O método de separação ele pode ser por adsorção, partição, troca iônica ou exclusão molecular, viu? A gente vai também estar falando sobre isso aí nas aulas que a gente tem pela frente. Continuando aqui, os tipos de cromatografia. Então, nosso tema de hoje vai ser falar sobre esses 2 tipos, planar e em coluna, que já é muita coisa, é muito importante isso aqui. E eu tenho a falar para vocês o seguinte, a cromatografia planar, ela é basicamente a cromatografia em camada delgada, a cromatografia em papel e a não muito utilizada cromatografia por centrífuga, tá? Essa aqui ela é um pouco menos utilizada, um pouco menos falada, né? Utiliza-se aí uma centrífuga para acelerar o processo de separação. Mas se tratando de cromatografia planar, a CCD e a cromatografia em papel são as mais famosas, as mais populares, tá? E a cromatografia em coluna, a gente tem a cromatografia em coluna líquida, né? Em que a gente tem aqui a cromatografia clássica, que é aquela que o Michael Tsue fez lá em 1906, usando a bureta, né? Uma coluna qualquer, colocando ali um pó, uma fase estacionária fácil, né? Relativamente fácil, o extrato lá da planta que ele quis separar e um solvente por cima. Essa CLAI, né? CLAI, ela é a tradução da sigla HPLC, né? Então, CLAI e HPLC são exatamente a mesma coisa, pessoal. Viu? Então, o que significa CLAI? Cromatografia líquida de alta eficiência. E o que significa HPLC? A mesma coisa, só que em inglês. Tranquilo? E a gente tem também aqui a cromatografia gasosa, né? Onde a minha fase móvel não é um líquido, e sim um gás, tá? Então, cromatografia gasosa e a cromatografia gasosa de alta resolução, que é uma cromatografia gasosa mais ainda analítica, mais exata, tá? Com resultados mais objetivos. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, né, uma breve explicação da cromatografia planar, da coluna, né, as que estão incluídas em cada tipo desse aí, e aqui eu coloquei a explicação. Então, a cromatografia planar, ela pode ser a cromatografia utilizando aqui uma plaquinha metálica, né, com uma camada de sílica ou de alumina. Vou mostrar a foto depois para vocês, ou pode ser aqui também um pedaço de papel, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, né? Tenho aí a fase estacionária, que é essa plaquinha ou um papel, coloco ali a minha amostra, utilizo aí uma fase móvel líquida, essa fase móvel com solvente, acetona, um metanol, né? Ele vai subir pela minha fase estacionária, que é o papel ou a placa, né, CCD, e vai separar os componentes da minha amostra dessa forma. Então, aqui, ó, tá falando sobre a CCD, cromatografia em camada delgada, né? Tem a explicação aqui, que eu já falei para vocês. E aqui a cromatografia em coluna, né? Essa aqui é uma das mais utilizadas, e o próprio HPLC utiliza o método de cromatografia em coluna, né? Antigamente, então, a gente tinha essa imagem aqui, né? Você tinha uma coluna grandona, que você colocava o recheio dessa coluna, né? Empacotava essa coluna e fazia todo aquele procedimento que eu expliquei para vocês. Essa aqui ficou sendo chamada de cromatografia líquida clássica, tá? Aqui, né? O HPLC faz a mesma coisa da cromatografia líquida clássica, só que com muito mais velocidade, né? Porque tanto a fase móvel como a amostra, ela é injetada
sob alta pressão, né? Até porque as colunas, elas são extremamente finas, né? As tubulações das colunas também são extremamente finas, ok? E aí a gente tem aqui, né, no caso, a obrigatoriedade de um sistema, né, uma bomba, incluída nesse processo de um HPLC. Então, a gente tem aqui, pessoal, um solvente, né, aqui a bomba, que vai pressionar, acelerar a entrada desse solvente juntamente aqui com a minha amostra, sample quer dizer amostra, né? Então, vai fazer uma mistura da minha amostra com a minha fase móvel, tá? Injetar isso aqui sob alta pressão na minha coluna. Olha aqui o que se transformou a nossa coluna cromatográfica, né? Então, antes era uma bureta, né? Um tubo de vidro grande e tal, se transformou nisso daqui, tá? Depois aqui de passar, fazer a separação aqui dos componentes da amostra, isso aqui vem para um detector, né? Que vai transferir aqui essa informação para um computador na forma de picos cromatográficos, né? De um tipo de gráfico que, através desse gráfico, da leitura desse gráfico, você consegue identificar aí caracterização, quantificação e separação dos componentes de uma amostra qualquer que você tenha que analisar, tá? Então, continuando aqui, cromatografia gasosa, o que muda de uma para outra, né? Muda que a minha fase móvel, né, o que vai empurrar a minha amostra, aqui já não vai ser um líquido, e sim um gás, tá? É um tipo de cromatografia muito eficiente, né? A gente vai estar falando sobre eles também mais adiante, tá? E o que muda é isso aí, né? A fase móvel, nesse caso aqui, ela vai ser um gás. Aqui está explicando o mecanismo, vocês vão precisar disso aqui para responder algumas questões aí na atividade. E aqui a cromatografia com fluido supercrítico. Por que supercrítico? Porque nesse caso aqui, a fase móvel, ela deve obrigatoriamente estar sob alta temperatura e alta pressão, tá? Então, é um tipo de fase móvel que é extremamente quente, né? E está numa pressão muito alta, tá? Então, isso aqui vai também ser um método de separação, identificação, assim como qualquer outro método da cromatografia, só que o que muda aqui, principalmente, né, dentre aí a questão do equipamento e tudo mais, eu até coloquei a imagem aqui, né, são essas condições termodinâmicas aí da fase móvel, né, do fluido que vai ser utilizado aí, as condições desse fluido, ok? Então, para essa aula de hoje, são esses pontos que eu queria tratar com vocês. Semana que vem a gente volta falando mais uma vez sobre cromatografia.